Olá, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Renata Scatena, eu sou médica pediatra e o convidado de hoje é o Dr. Paulo Moscardi, uropediatra. Gostaria de agradecer a presença. Obrigado aí pelo convite. E nós vamos falar hoje sobre um tema que é dúvida frequente e recorrente no consultório de pediatria, de urologia, que é sobre fimose. Muitas mães, pais chegam na consulta perguntando se ainda precisa fazer a famosa massagem, se não precisa mais, por que não precisa mais fazer. Então hoje o Dr. Paulo vai deixar vocês com todas as informações mais atualizadas, que eu acho que isso que é o importante, é a gente entender que tudo na vida muda e a medicina também evolui bastante, as orientações também mudam e passo a palavra para o Dr. Paulo. Não, obrigado, Renata. Realmente é uma dúvida muito frequente, assim, de todas as mães que vêm para urologista, assim, eu queria só explicar um pouco o que é a minha especialidade, né? O urologista às vezes fica um pouquinho confuso na cabeça das mães, né? Às vezes até de colega também. O urologista é quem cuida dos rins, né? De todo o trato urinário, então dos rins, bexiga, uretra e da parte genital também. E o urologista é cirurgião, então acho que isso é uma coisa também que frequentemente me perguntam, né? Então, falando um pouquinho sobre a fimose, né? Qual que é a definição de fimose? Fimose é quando você tem a pele que cobre o pênis e você não consegue expor a ponta do pênis, que chama glande. Então, toda vez que você não consegue expor a ponta do pênis, a gente dá o nome de fimose, né? Então, toda criança quando nasce, ela tem fimose, porque isso é uma proteção natural, que a natureza fez isso para proteger a ponta do pênis do menino quando ele nasce. E isso vai se desprendendo ao longo do tempo. Então a gente dá o nome de fimose fisiológica, porque é uma fimose natural, não é uma doença, não é um problema, né? Então esse é o primeiro detalhe. Então toda criança nasce com uma fimose fisiológica. Eu gosto de falar muito de número assim para os pais, assim, né? Então medicina tem muito esse detalhe da probabilidade, chances. Então o médico não tem uma bola de cristal, mas a gente consegue prever com uma certa precisão quando vai acontecer certo evento. Então, por exemplo, qual é a chance de uma criança já conseguir expor a ponta do pênis quando ela chega com 1 ano de vida? Isso é mais ou menos metade. Então, às vezes vem uma mãe com um bebezinho de 1 ano e fala assim, não, doutor, eu não consigo expor a ponta do pênis, tem que operar, tem que pôr pomada, tem que fazer alguma coisa. O que eu falo normalmente é que ele caiu nos 50% dos que não conseguem expor, né? Esse número já aumenta bastante com o decorrer do tempo. Então, quando a criança chega mais ou menos por volta dos 3 anos de idade, esse número já sobe para 80%, 90%. Então, a maioria das crianças já consegue expor. E a partir daí que eu começo a indicar alguma coisa. Então, o que é esse alguma coisa? É cirurgia? Não precisa toda criança fazer cirurgia, né? Quando a criança chega por volta dos 3 anos, mais ou menos, a criança não teve nenhum problema até lá, ou seja, não teve nenhuma, por exemplo, uma infecção, uma balanite, que a gente fala da pele, que é o prepúcio. Então, normalmente eu começo a indicar alguns tipos de pomadas. Normalmente essas pomadas contêm uma baixíssima dose de corticoide, que não tem absorção no sangue, é só um efeito local mesmo. E esse corticoide, essa pomada, vai ajudar a deixar o tecido, a pele mais, digamos assim, mais molinha assim, e você vai conseguir acabar retraindo. Normalmente a gente faz um ciclo, que é 2 vezes por dia, eu faço por 6 semanas. E aí a gente reavalia depois. A grande maioria, mais ou menos 80% ou até mais, depois desse ciclo você consegue já expor a glande, né? A ponta do pênis. E aí é super importante que essa medicação precisa ser prescrita Exato. Após uma avaliação do médico, do especialista. Exatamente. Então, sempre sob orientação médica. Perfeito, é isso mesmo. E existe algum modo para esses pacientes que precisam realizar essa medicação, qual que seria um método mais indicado para que o tratamento seja eficaz? Então, como é que eu falo no consultório? Então,
A mãe, na verdade, basicamente vai passar na ponta do pênis, na pele mesmo, que muitas vezes você vai ver um anel de constrição da pele, né? Então, é naquela região que você vai passar, então tem que expor um pouquinho sem forçar, isso é uma coisa que é muito importante, eu tomo muito cuidado, falar para as mães não forçar a pele, né? Então, isso pode causar traumas, dói na criança, até sangramentos, e esses microtraumas às vezes podem até piorar, um contrassenso. Então, às vezes, vem então, doutor, tem que fazer massagem? Eu falo assim, olha, eu não indico, eu não chamo nem de massagem, eu não indico nenhum desses exercícios, tentar expor a força. Então, tentar expor a força é totalmente proibido. Contraindicado. Então, normalmente o que eu indico, depois do banho, normalmente com a água quente amolece um pouco a pele, seca bem, expõe até onde vai, sem forçar, põe o creme e é isso. E tem uma quantidade ideal? Normalmente é só um dedo, assim, o que cabe mais ou menos no indicador para ficar em volta da pele ali mesmo, assim, ou toda a pomada onde tem um anel de constrição. Então é uma quantidade, na verdade... Um grãozinho de ervilha. Um grãozinho de ervilha, perfeito. Um grãozinho de ervilha tá perfeito em volta ali do pênis. E depois de manhã também, então 2 vezes por dia. À noite, depois do banho e normalmente pela manhã, também mais ou menos a mesma hora. E aí a gente normalmente reavalia depois. Isso, então é sempre importante ter a prescrição, ter um médico indicando o tratamento, que o tratamento seja adequado, então aí a aderência, fazer 2 vezes ao dia é super importante para a gente não ficar aí com esse viés, será que falhou o tratamento ou não, foi por baixa aderência? E também depois voltar com o profissional para uma reavaliação, que é super importante. E tem um outro detalhe também, a pomada, ela funciona, que nem eu estava falando, ela tem uma taxa, de novo ficar falando o número aqui, né? Então ela tem uma taxa de sucesso alta, que gira em torno de 80%. 80% melhora. Só que tem um detalhe, quando a mãe consegue expor tudo, normalmente elas voltam super felizes, falam assim, nossa doutor, deu certo, consigo abaixar tudo agora. Só que depois elas param de expor e limpando no banho. E aí o que acontece? Mais ou menos 20% acaba fechando de novo. Fecha de novo. No ano seguinte. Então, dentro de um ano, mais ou menos 20%, se a mãe às vezes não expõe de novo para lavar durante o banho, isso pode fechar de novo e às vezes você tem até que refazer o ciclo de Postec, por exemplo. Então, isso é um detalhe também. Fez o Postec, funcionou? Isso, todo banho tem que tentar expor, limpar e voltar para frente de novo. Isso é uma coisa super importante. Assim. Isso, até porque na maioria das vezes a criança ainda está com a fralda. Exato. É um ambiente com pouca manipulação. Sim. Então, é importante esse cuidado aí, uma vez aberto, não significa que se manterá aberto. Exato, exatamente. Então, é importante sempre esse cuidado e até já ensinando a criança, conforme vai ficando mais velho, a higienizar no banho, a ter esse tipo de cuidado com o próprio corpo. Até esse ponto que você tocou agora é bem importante também, que quando vem a criança um pouquinho mais velha e tem uma higiene boa, eu sempre elogio. Sim. E a criança se sente feliz, então a criança que já tem uns 6, 7 anos, ela já entende, então você fala, e eles normalmente gostam, eles respondem isso, eles falam, nossa mamãe, olha ali, o doutor elogiou, então eles ficam felizes, então eles têm que ter esse reforço positivo também, Exatamente. Que é super importante a higiene. O trabalho deles está sendo reconhecido. Eu sempre elogio, isso é um detalhe que toda criança que vem está limpinha, eu falo, olha, parabéns, você está fazendo direitinho, eles ficam, eu acho que é um reforço importante para as crianças também. Sim, super importante. Então, assim, esse é o tratamento clínico, então normalmente é a pomada de corticoide. E quando isso não funciona, ou quando você tem, por exemplo, que nem eu estava falando dos microtraumas, e você tem a fimose que não é fisiológica, uma fimose patológica, que aí sim é uma condição, uma doença, digamos assim. Então, por exemplo, aquela criança que já teve infecções locais da pele, que chama de balanite, elas podem ter um anel verdadeiro. Essas crianças, a chance da pomada de dar certo normalmente é bem baixa. Então você pode tentar, mas a chance de funcionar a pomada já é um pouco mais difícil. Então, esses casos você provavelmente vai ter que fazer uma cirurgia, que chama postectomia ou circuncisão, né?
que consiste basicamente de você tirar o excesso de pele. E claro que você também pode, durante a cirurgia, você pode tirar quantidades variáveis de pele. Então, tem mãe que fala assim, não, doutor, não quero que fique muito careca, digamos assim, né? Então, a gente pode tirar. Claro que tem um limite, você tem que tirar pelo menos o anel de constrição na cirurgia. Esse é um detalhe técnico da cirurgia, mas é muito importante que as mães perguntam isso, né? Então, tem mãe que também fala, não, doutor, tem que expor bastante. Então, isso é muito variável. A gente discute isso antes da cirurgia, mas a ponta do pênis vai acabar ficando exposta em algum grau, com certeza. Que é para facilitar a higiene e se livrar daquele anel, né? Existe alguma condição que predisponha as balanites? Balanite de repetição? As balanites de repetição, na verdade, assim, não tem a condição maior que eu vejo é quando você tenta forçar muito, então você cria esses microtraumas. E eu acho que quando não tem a higiene também adequada, assim. Porque as mães perguntam também, doutor, mas como é que vai acabar sendo exposto? Como é que isso acontece? Na verdade, a natureza criou 2 mecanismos de acabar expondo naturalmente, sem fazer nada. Primeiro, desde bebê, a criança tem ereção. Então, muitas mães já devem ter visto, de manhã, vai trocar a fralda, o pênis da criança tá duro, tá ereto. Essas ereções da criança, o pintinho fica duro e vai forçando a pele. Essa é a primeira coisa. Então, isso naturalmente vai fazendo descolar. Segundo ponto, segunda coisa que a natureza criou é um negócio que chama esmegma. É um nome estranho, mas todas as mães já devem ter visto isso. É um acúmulo de células da pele morta e sebo que ficam embaixo da pele. Parece pus. Muitas vezes a mãe vem e fala assim, nossa, doutor, saiu pus. Não, não é pus. Calma. Não é pus. Aquilo é uma coisa que ajuda a desgrudar a pele. Então, aquilo é um acúmulo de células da pele que não conseguem sair dali por conta que está fechado. E um acúmulo de sebo também, que tem algumas glândulas no pênis que produzem um sebo. Aquilo vai se acumulando, mas aquilo é um mecanismo para ajudar a desgrudar a pele e soltar. Então, a criança, quando ela vai crescendo, até os 3 anos, a maioria já acabou soltando por conta desses 2 mecanismos. Né? Nada a fazer. Nada a fazer, é só limpar. À medida que vai descolando, vai saindo esse material, você só tem que limpar. Só pegar um wipe, um paninho assim, tirar, acabou. Nada mais para fazer.